love with each other. Entre as grandes estrelas do cinema mudo, surgiram nomes que marcaram a história da comédia. Todos eles começaram a dar os primeiros passos no teatro, chegando uns mais depressa do que outros aos ecrãs de cinema. Lembremos, por exemplo, Harold Lloyd, Buster Keaton, ou a dupla constituída por Oliver Hardy e Stan Laurel, conhecida entre nós como Bush e Stica, e que surgiu no cinema pouco antes da chegada do som. Todos eles transitaram do mudo para o cinema falado e Buster Keaton chegou até a fazer televisão. Mas falta ainda juntar um nome a este grupo de gigantes da comédia: Charlie Chaplin. Também ele começou pelo teatro, mais concretamente em Inglaterra, onde nasceu. Em 1914, já nos Estados Unidos, estreou-se no cinema e deixou uma obra notável que não se esgotou no cinema mudo, onde produziu alguns dos maiores sucessos da sua carreira. Começou como ator, mas cedo largou o seu trabalho à realização, à composição de música e foi, em 1919, um dos fundadores de um novo estúdio de cinema, os United Artists. Depois de anos vividos entre palcos nos dois lados do Atlântico, onde fez sucesso em espetáculos de comédia de vaudeville, Chaplin estreou-se no cinema em Making a Living. E foi logo no seu segundo filme que vestiu a pele da sua maior criação, que se tornaria, de resto, numa das mais célebres personagens de toda a história do cinema. Entre nós, a figura do vagabundo, de calças largas e casaco apertado, de botas grandes e chapéu pequeno, com um bigode para lhe dar um ar mais velho, ficou conhecida como Charlot. Surgiu pela primeira vez em 1914 em Kid Auto Races at Venice, uma curta-metragem que, em Portugal, foi apresentada como Charlot Fotogénico. O sucesso da personagem de Charlot foi tal que, algum tempo depois, era o próprio Chaplin quem escrevia os argumentos e realizava os filmes. Chaplin acompanhou, por um lado, a evolução técnica do cinema, mas estava igualmente atento ao modo como aumentava a complexidade das narrativas e a própria duração dos filmes. E das muitas curtas-metragens originais, inicialmente produzidas ao ritmo de uma por semana, as narrativas criadas por Chaplin começaram a ensaiar tramas mais longas e elaboradas. Surgiram assim clássicos como The Kid, estreado em 1921 como O Garoto de Charlot. Ou, em 1925, A Quimera do Ouro, que ficou célebre pelas cenas em que Chaplin come um sapato ou pelo bailado dos pãezinhos. Chaplin reagiu à chegada do cinema sonoro propondo novos filmes onde o som podia existir, mas mesmo assim mantinha a sua personagem muda e calada. Em 1936, enfrentou o desafio de uma nova produção, ciente de que esse seria o último filme no qual a personagem que tinha criado há 22 anos iria aparecer. Aceitou que pela primeira vez a sua voz se escutasse, mas até que chegasse esse momento de revelação, toda a ação do filme seria, mais uma vez, um exemplo de mestria na arte da pantomima. E assim, em tempos modernos, surgiu mais uma criação notável de Chaplin para o seu Vagabundo. Tempos modernos começa por nos mostrar as rotinas de uma linha de montagem. Rotinas contadas ao segundo, repetidas à exaustão, fazendo de cada um que ali está um robô focado em apenas um gesto. E logo aí, Chaplin explora a sua capacidade de usar o corpo como ferramenta de comédia, sobretudo quando, mesmo fora da linha de montagem, não consegue deixar de fazer os mesmos gestos. A trama, que satiriza na sequência inicial do filme as supostas maravilhas da industrialização moderna, usa a linguagem da comédia para vincar a ideia de desumanização, de vidas automatizadas e de horários de trabalho que não querem desperdiçar um segundo que seja. O teste de uma máquina que serve o almoço aos funcionários sem que os obrigue a deixar o posto de trabalho é, assim, um dos gags mais hilariantes do filme. Mas o riso não deixa de sublinhar o tom de crítica social que, na verdade, paira sobre toda a narrativa. Chaplin já tinha abordado questões sociais em filmes anteriores, mas, em tempos modernos, acentua ainda mais uma faceta política, facto que não será estranho ao momento que se vivia então nos Estados Unidos, mergulhados na Grande Depressão. E como espelho da realidade, o filme retrata a precariedade das condições de trabalho e o desemprego, e leva mesmo ao ecrã imagens de uma manifestação.
O herói é detido quando as forças policiais o tomam pelo cabecilha do movimento de protesto. Mas uma boa ação cometida na prisão faz com que tenha um cotidiano sem as privações que antes conhecia. E depois de liberto, mal se vê na rua e em dificuldades, tenta tudo por tudo para voltar para a sua cela. Isto até conhecer uma jovem órfã que escapou a uma instituição à qual estava destinada. E com ela vive um idílio de amor e literalmente uma cabana. Uma vez mais, as linguagens do humor cruzam-se com o cenário dramático que nos é mostrado. A jovem, interpretada por Paulette Goddard, com quem o próprio Chaplin se casaria nesse mesmo ano, arranja finalmente emprego como dançarina num café durante uma das passagens do protagonista pela prisão. E é nesse mesmo café que também ele acabará por encontrar trabalho. É ali que um dia lhe pedem para cantar e pela primeira vez escutamos a voz de Chaplin. Chaplin interpreta Je cherche après Titine, uma canção humorística do francês Léo Daniderf, composta em 1917, mas que aqui vai conquistar fama global. A versão de Chaplin acrescenta uma valente dose de nonsense ao momento, já que muitas das palavras que canta são literalmente inventadas. E assim, perto do desfecho da narrativa, Chaplin dá finalmente voz à figura que criara em 1914, sabendo que esse será o momento da despedida da personagem. Na verdade, o projeto inicial de Tempos Modernos chegará a ser encarado como um filme falado, ao contrário do que acontecera já com As Luzes da Cidade, que Chaplin tinha começado a escrever antes da chegada do som e para o qual acabou por juntar música de sua autoria. Essa foi a primeira banda sonora de Chaplin para um filme seu, o que aconteceu igualmente com Tempos Modernos, também com música da sua autoria. Mas mais do que a presença da música e até de outras vozes, apesar de ser essencialmente um filme não falado, Tempos Modernos sublinha a vertigem da modernidade, das possibilidades de criação para o cinema através das imagens. E se, por um lado, ficaram célebres as imagens de Chaplin a mergulhar nas entranhas das máquinas da fábrica e ele mesmo faz um pequeno bailado industrial, por outro, vale a pena notar neste filme o recurso a efeitos visuais. Efeitos que surgem no momento em que, acidentalmente, Chaplin lança um navio na água. Ou na cena em que anda de patins na loja onde arranja trabalho por uma noite. Nesse caso, foi usada uma pintura no chão para sugerir o abismo que, por ter os olhos vendados, o protagonista não imagina que está mesmo à sua frente. Apesar destes gags, o humor é, ao longo de todo o filme, sobretudo uma ferramenta de crítica. Tempos Modernos terá nascido depois de uma conversa de Chaplin com Gandhi sobre as novas tecnologias. E Chaplin, que tinha já retratado expressões de injustiça, desigualdade e pobreza em filmes anteriores, faz deste um dos seus filmes mais políticos. Tendência que, de resto, se manteria logo a seguir em O Grande Ditador, que, estreado em 1940, representa uma das mais importantes sátiras à figura de Hitler, que o cinema deu a ver ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Estreado nos Estados Unidos, a 5 de fevereiro de 1936, Tempos Modernos deu a Chaplin mais um tremendo sucesso de bilheteira. O filme foi elogiado e aclamado por todo o lado, mas incomodou o ministro da propaganda nazi, Joseph Goebbels, que proibiu a sua exibição na Alemanha. É difícil esquecer o quão marcante foi este filme nos anos 30, e desde então a sua importância na história do cinema nunca foi secundarizada, antes pelo contrário. Prova disso é a sua presença constante nas listas dos melhores filmes de sempre. We're in love with each other.